Agora sim, falando do outro lado do clássico, do Botafogo e Flamengo, agora falando do lado do Botafogo, que teve nessa figura do Luiz Castro um momento muito marcante no clássico, que foi a reclamação com veemência dele para cima da Edna Alves Batista, árbitra do jogo, toma o primeiro cartão amarelo, ato contínuo, a reclamação continua, porque ele queria cancelar uma substituição, a reclamação continua, ele tomou outro amarelo e vermelho. Lembrando que, como o nosso Bruno Doro falou aqui nos bastidores, nosso time aqui do All Sport sempre ajudando nas informações, bem lembrado, a CBF passou a adotar uma nova recomendação por parte dos árbitros de tolerância zero com reclamação. Então, jogador e também treinador, se houver reclamação, vai ter cartão. E o Bruno Andrade, nos bastidores, o nosso galã, diretamente de Portugal, tem bastidores a respeito dessa situação do Luiz Castro e fala para a gente como é que foi lá em Portugal e o que se passou nesse caso do Luiz Castro depois dele ter sido expulso no clássico contra o Flamengo. Fala com a gente, Bruno Andrade, meu querido galã. Tem mais cedo com o Luiz Castro, falamos evidentemente sobre a expulsão dele no clássico de ontem contra o Flamengo. Alguns pontos importantes para a gente registrar e por que não também discutir, Razan e também PVC. Basicamente o Luiz Castro, ele rechaça qualquer tipo de exagero linguístico, esse foi o termo que ele usou, não houve qualquer exagero linguístico do lado dele, naquele bate-boca, naquela discussão com a Edna, um pouco antes da expulsão. Ele, de fato, então, não coloca qualquer falta de respeito em relação a um palavrão ou algo do tipo com a Edna. Por outro lado, reconhece sim que errou por ter deixado a área técnica e por isso foi expulso, no caso bem expulso. Ele entende a expulsão, aceita a expulsão, porque infringiu uma regra, infringiu uma lei do futebol, ter deixado a área técnica para poder protestar com a arbitragem. Então a expulsão por conta disso, o Luiz Castro entende, lamenta, mas entende evidentemente, mas mais uma vez, rechaça qualquer tipo de falta de respeito ou discussão, exagero linguístico em relação à Edna. Outro ponto importante, até perguntei porque não custava nada perguntar, se houve algum tipo de procura, alguma abordagem pós-partida da Edna com o Luiz Castro, ou especialmente do Luiz Castro para a Edna, para quem sabe aparar algumas arestas, colocar panos quentes. O Luiz Castro disse que não procurou e também não foi procurado, não sentiu necessidade disso, porque a forma como o Luiz Castro enxerga o futebol, se não há muitos exageros, é o que acontece dentro de campo, fica dentro de campo, são águas passadas, aceita a expulsão, mas rechaça qualquer tipo de, repito aqui, exagero linguístico na discussão que teve com a Edna um pouco antes da expulsão no jogo contra o Flamengo. Embora não tenha havido exagero linguístico, PVC, mas o exagero na reclamação assintosa foi claríssimo, né? Foi. O que ele quis dizer é que não teve palavrão. Ele foi extremamente grosseiro sem dizer nenhum palavrão. É isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Para registrar também a súmula do jogo, o que disse a Edna na súmula, para justificar a expulsão, vou até dar um zoom aqui para a galera conseguir ler junto. Por ter se deslocado até a área da equipe mandante reclamando com gestos e palavras, socando o ar repetidamente, após ser advertido com cartão amarelo, seguiu com os protestos ofensivos. Alegou não ter autorizado a substituição da sua equipe, mesmo após o jogador substituto estando pronto para o ato, com o cartão da substituição entregue ao quarto árbitro. Fui informada pelo quarto árbitro que o jogador disse estar pronto para a substituição e que poderia fazer a mesma. E após ter levantado a placa de substituição, o técnico havia desistido pela terceira vez do ato, proferindo repetidamente as seguintes palavras: "Quem manda na minha equipe sou eu", ainda socando o ar. Ou seja, o relato da Edna na súmula confirma a informação que o Bruno Andrade traz para a gente de não haver exagero linguístico ou palavrão, mas não foi por isso que ele acabou sendo expulso, e sim pela maneira como ele reclamou. Tá claro, né, PVC? Tá claro. Ele foi grosseiro, ele foi mal educado com o árbitro da partida. Não disse nenhum palavrão. A briga é porque ele ia fazer alteração, a alteração não teve tempo para ser feita, a Edna autorizou a substituição quando se ia cobrar o escanteio, o Júnior Santos, que sairia, o Luiz Castro preferiu mantê-lo durante o escanteio e pediu para ele fazer logo depois. A Edna autorizou e foi feita a substituição, e o Luiz Castro ficou uma fera, porque ele disse: pô, você não liberou a alteração quando eu quis. Agora que eu não quero fazer, você quer que eu faça? E o meu time pode tomar um gol porque eu tirei o jogador mais baixo no escanteio. Foi isso que ele quis dizer. Mas se ele tivesse sido dessa maneira, talvez não tivesse recebido o cartão vermelho. Com essa tranquilidade, né? E evidentemente também
ali no ambiente, ele se exaltou demais e foi super grosseiro, inclusive com gestos e dedos e mãos e socos, não é? E prejudicou o time, porque ele só foi conseguir entender o que precisava para corrigir quando ele chegou lá em cima na tribuna. E aí foi quando ele fez a alteração, jogou o Tietê para o lado direito, compensou o Tietê na marcação de Plácido, estava muito mal no jogo, substituindo o Eduardo para fazer, substituindo o Eduardo não, substituindo para ocupar o espaço do Rafael depois da expulsão do Rafael, tirou o Júnior Santos. Quando o Tietê entra no lugar, quando o Eduardo sai e entra o Marlon Freitas, é que o Tietê vai para o lado do campo, e aí foi quando o Luiz Castro, 10 minutos depois, já estava lá em cima. Foi quando ele conseguiu equilibrar o time dele, e da jogada do Tietê pelo lado direito saiu o terceiro gol do Botafogo. E assim